Então, meus queridos, o programa de hoje é o seguinte: o perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar, e lutar, e lutar. Sabe qual é o perigo? É você pensar pequeno e conseguir. Vou repetir, o perigo não é você pensar grande e lutar, lutar, lutar para tentar conseguir. O perigo é você pensar pequenininho e conseguir. Daí você vai ser pequeno, você vai ser aquele de sempre, você vai ser o igual. Tem um ditado muito bonito em latim que fala Aquila non captat muscas. Sabe o que é isso? As águias não caçam moscas. Em inglês é Eagles catch no flies, é o mesmo ditado. Ou seja, as águias não caçam moscas. Ou seja, quem pensa grande quer coisas grandes. Quem pensa grande, quem voa alto, precisa de coisas altas, grandes, para que possa, na verdade, sobreviver com o seu ego, com a sua autoestima elevada. O perigo não é você pensar grande e não conseguir, é você pensar pequeno e conseguir. Gente, se você não tiver, se nós não tivermos, se eu não tiver um sentimento de missão, se eu não tiver uma coisa que me levante da cama toda manhã e que eu queira fazer, se eu não tiver um livro para escrever, se eu não tiver uma aula para preparar, se eu não tiver uns e-mails complicados que me mandam para eu responder, se eu não tiver, estou falando de mim mesmo, uma pesquisa para eu fazer, eu não tenho vontade de acordar de manhã. Vou acordar de manhã para quê? Para ir para o meu escritório? Para ficar ali assinando papel? Não é como a gente brinca, 80% do tempo assinando papel e 20% do tempo desfazendo mal entendido dos 80% que você assinou. Quer dizer, isso é a vida. Será que a vida da gente é realmente trabalhar num serviço rotineiro, depois se aposenta, daí fica doente? Por quê? Porque acabou a vida. Quem já andou não tem para andar. Eu já andei, professor, eu trabalhei 35 anos no meu serviço e agora eu me aposentei e estou aqui sentadinho na porta da minha casa. Mas será que é isso que é a vida? Pense bem, será que você não deveria olhar um dia para o espelho e falar, meu Deus, eu tenho 65, 70, sei lá quantos anos eu tenho, o que eu posso fazer? Que missão eu ainda posso ter nessa terra? Né? O que mais eu posso fazer de novidade? O que mais eu posso criar? Você que é uma dona de casa, que é uma avó, o que tanto eu posso fazer pelos meus netos, pelos meus filhos? O que eu mais posso criar? Que almoço eu vou fazer no domingo? O que? Alguma coisa nova, alguma coisa grande, alguma coisa que puxe você para cima e empurre você para frente. Isso a gente precisa. E a gente só consegue isso pensando grande, pensando além dos limites. A gente só consegue isso desafiando a gente mesmo. Se a gente fizer coisas que a gente consegue e sabe que consegue muito facilmente, se a gente pensar coisas assim, sabe qual é a graça? Qual é, na verdade, o motivo? Né? Qual é a motivação que vai me fazer acordar de manhã, vestir o mesmo chinelo, a mesma bermuda, né? Ficar olhando, será? Pense nisso. Pense, o perigo não é você pensar grande e não conseguir, e lutar. O perigo é você pensar bem pequenininho e conseguir. Esse que é o perigo. Daí você conseguiu tudo o que você queria. E você fica aquela pessoa amarga, azeda, rotineira, para baixo. Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, aquele pensador católico, talvez o mais importante pensador católico brasileiro, ele dizia que o maior pecado contra o ser humano é a rotina. Ele dizia, o homem, o ser humano não foi feito para a rotina. Eu preciso me sentir hoje melhor do que ontem.
amanhã melhor do que hoje. O ser humano, para ser feliz, ele tem que sentir-se em constante desenvolvimento, crescendo. Ele tem que ter um sentimento de missão. Ele tem que ter uma visão e perseguir essa visão. Ele tem que sentir-se alguém que faz a diferença no mundo, na vida, para as pessoas, né, para a sociedade. Então, se você, por exemplo, é um aposentado, por exemplo, quantas oportunidades você tem de trabalhos comunitários? Ah, mas professor, isso não me agrada. Arrume um outro emprego, não é? Vá ser alguma coisa diferente, vá fazer, que é para você ter horário, para você ter que levantar de manhã, para você ter que fazer a barba, para você ter que cortar as unhas, para que você tenha que renascer. E isso é importante. Então o perigo não é você pensar grande e não conseguir, é você pensar pequeno e conseguir. O perigo é você ter passado a vida toda olhando para uma coisa muito pequena e conseguiu. E hoje você é triste, porque uma pessoa que não tem um sentimento de missão, que não tem uma visão, é uma pessoa triste. É uma pessoa triste com ela própria. Ela é uma pessoa que pensou pequeno, conseguiu pequeno. É uma pessoa que o conforto a incomoda. Gente, nós não fomos feitos só para o conforto. A gente foi feito para os desafios. E pode reparar, você vê o ser humano nas Olimpíadas, você vê esses alpinistas, você vê o jogador treinando, você vê o atleta, né? Esse é o ser humano. E pode reparar que são todos eles, como a gente chama, com a serotonina lá em cima, ou seja, todos eles assim, felizes, todos eles. Por quê? Porque eles estão se desafiando a cada dia. Nenhum atleta pensa, não, eu vou conseguir ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e para mim tá bom. Não, ele quer ser o primeiro. E ele luta para ser o primeiro. Ele tem essa visão para ser o primeiro. Ele sabe que ele tem que fazer, não é, desde um condicionamento mental dele de ser uma pessoa positiva para ser o primeiro, até agir, treinar, passar da ideia para ação para poder ser o primeiro. E vejam cientistas, gente, o que a gente vê em laboratórios é a coisa mais bonita na universidade. Não deu certo, mas eu vou conseguir, tá quase. Olha, e uma coisinha desse tamanho, ele comemora, ele fala, achei aquilo que eu estava buscando há 10 anos. Olha, há 10 anos. Há 10 anos eu estava buscando este elo aqui que eu encontrei agora. E daí o sujeito até se emociona, por quê? Porque ele pensou grande, conseguiu. Gente, esse é o desafio. O que eu conheço de gente rotineira, gente, na verdade, desculpe o termo, medíocre. Isso que chama-se mediocridade é pensar pequeno, é querer pequeno, é ser pequeno, é fazer pequeno, é achar que está tudo bom, é não querer fazer a diferença. E essas pessoas eu vou contar a vocês. Na antropologia a gente estuda isso. Essas pessoas se iludem a si próprias, porque na verdade elas não querem pensar pequeno. Elas têm medo de vencer. Elas têm medo de pensar grande. Então elas fingem para elas próprias que são felizes pensando pequeno. Elas fingem para elas próprias que são felizes não querendo mais nada, não participando. É ou não é verdade? Então, quando você vê, por exemplo, né, dentro de uma empresa, as pessoas que são promovidas, as pessoas que todo mundo gosta, são pessoas que pensam grande. Vamos, nós vamos conseguir, esse troço vai dar certo, vamos, o que mais nós podemos fazer? O sujeito vem com ideia nova todo dia, o sujeito implementa a ideia, ela participa das reuniões, você vê o brilho nos olhos da pessoa, por quê? Porque ela está pensando grande. Vejam, não é? Eagles catch no flies, diz o ditado americano, ou seja, as águias não caçam moscas. Se você é águia,
Se você quer ser uma águia, se você quer voar alto, não fique olhando para a mosca, para coisa pequena. Não fique olhando para essas rotininhas da vida. Não, pense grande. Pense como uma águia. Voe como uma águia. Pense grande. Pode ser que você não consiga, mas o fazer, o tentar, o ir, o perseguir aquele objetivo, aquela missão, é que faz a diferença. Então, veja bem, o perigo não é você pensar grande e não conseguir, é você pensar pequeno e conseguir. Quando você pensa pequeno, você não cria, você não vai para frente. Eu quero contar uma história a vocês. Eu estava assistindo uma palestra de uma professora de psicologia americana. E essa professora de psicologia, uma das maiores professoras, falando para pais e professores de uma universidade americana, disse o seguinte, preste atenção. Um grande pecado que você pode, um grande crime que você pode cometer com seu filho é dizer a ele que ele não será um sucesso. Ou seja, dizer a ele, nós não temos condição econômica, você é de uma família muito simples, seu pai também. Então, você dizer a ele que ele será uma pessoa mediana, não será nenhum sucesso estrondoso. Mas diz ela o seguinte, mas o maior crime, o maior pecado, é você imaginar, pensar que seu filho não seja um sucesso. E daí nós todos fomos a professora e dissemos, professora, espera um pouquinho. Dizer ao filho que ele não será um sucesso, a gente até entendeu. Mas imaginar, pensar, e ela disse, o pensamento passa pelos poros, o pensamento passa pelo olhar, passa pelo toque. Se você imaginar e pensar que seu filho não será um sucesso, com certeza ele não será, porque você está pensando pequeno. Você tem que fazer um pensamento grande em relação ao seu filho, que ele vai ser sucesso, que ele é sucesso. Quando você pensa pequeno, você vai conseguir esse pequeno, mas você não vai ter prazer nenhum em conseguir uma coisa pequena, medíocre. Então é preciso pensar grande, querer grande, lutar grande. É claro, gente, que precisa ter os pés no chão. É claro que ninguém é Alice no País das Maravilhas. É claro que ninguém está advogando aqui que eu seja um louco, que eu pense e imagine coisas que, na verdade, eu não tenha sequer a menor condição ou possibilidade de atingir. Mas, meus queridos, eu não posso pensar pequeno. Eu não posso me acomodar, eu não posso perder, a minha identidade, eu não posso ficar no meio de uma boiada como um boi completamente comoditizado, ou seja, igual a todos. Não posso. O mundo, nós estamos no século XXI, o mundo hoje exige de nós que a gente pense grande, queira grande. E eu não estou falando só materialmente. Pelo amor de Deus, não pensem vocês que eu estou falando aqui em querer ser rico, mais rico ou menos rico, ter mais dinheiro. Não, pelo contrário, pensar grande é querer ser uma pessoa reconhecida pelo seu valor ético. Pensar grande é ser reconhecido pelo seu valor intelectual, pela sua bondade. Pela sua bondade, eu quero pensar grande, eu quero ser alguém reconhecido como uma pessoa boa, honesta, ética, moralmente defensável. É isto que eu quero. Isso é pensar grande. Eu quero ter uma família unida, uma família que a gente se ame como família. Isso é pensar grande. Não é pensar pequeno. Eu quero ter 3 filhos, cada um com um empreguinho bom, e que a gente se reúne uma vez. Não. Pense grande. Material e não materialmente. Gente, na minha opinião, principalmente não materialmente. Não é verdade? Quer dizer, pense em ter uma família feliz, em ser feliz, em ter uma empresa feliz. Gente, pense grande. Sabe o que é pensar grande? Quem trabalhar comigo na minha empresa, essas pessoas serão as pessoas mais felizes do mundo. Isso é pensar grande.
Trabalhar comigo é sinônimo de felicidade. Trabalhar comigo tem que ser sinônimo de respeito, de credibilidade. Isso é pensar grande. Não precisa dizer só, vai ter o maior salário do mundo. Você sabe que às vezes o seu ramo, o seu setor, né, o seu mercado não permite que você pague o melhor salário do mundo. Mas as pessoas